Olá pessoal, sou Paulo Roberto Figueiras, professor do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos dar continuidade ao curso de Estatística Básica. Hoje nós vamos ver o teste T para duas amostras independentes com variâncias desconhecidas, mas iguais, e também duas amostras independentes com variâncias desconhecidas e diferentes. Vejamos, como comparar dois tratamentos? Nós vimos que as duas amostras elas podem ser dependentes, ou seja, quando o resultado que eu estou medindo ele depende da amostra que eu estou analisando, a amostra irá influenciar, é mais uma fonte de variação no resultado do meu ensaio, ou as amostras podem ser independentes. Então, no caso das amostras independentes, tenho duas condições. Uma, se as variâncias das duas amostras for conhecidas, e outra, se elas forem desconhecidas. No caso, mesmo elas sendo desconhecidas, elas podem ser iguais ou diferentes. Então vamos ver esses dois casos na aula de hoje. Primeiro vamos ver o caso das variâncias desconhecidas, mas iguais. Então, geralmente não temos informações a respeito da variância populacional. Isso é muito comum em testes de hipóteses mais frequentes na área de química e também na área de biologia. Entretanto, os processos que geram os dados podem nos levar que, apesar de desconhecidas, as variâncias serem iguais para as duas populações. Então eu tenho duas amostras, né? Ou seja, dois conjuntos de dados. Então tenho o x e o y, que os dois se distribuem normalmente. O x com a média μx e a variância σ2x, e o y com a média μy e a variância σ2y. E desejamos testar as hipóteses. Bem, se as médias dos dois grupos são iguais ou se elas são diferentes. É lógico que eu coloquei um sistema bicaudal ou um teste bilateral, mas aqui eu poderia ter também a minha hipótese alternativa como a média de um dos grupos sendo maior ou sendo menor. Aqui também, idêntico a estas hipóteses, eu poderia colocar que a média de x menos a média de y é igual a zero, ou seja, a média da diferença entre x e y é igual a zero. No caso, a média da diferença média de x e a média de y, ou seja, a média populacional da diferença entre a média do grupo x e a média do grupo y sendo igual a zero. Essa é a hipótese da diferença entre os dois grupos, ou ela sendo maior que zero ou menor que zero, sendo testes unicaudais. Então, nesses casos, a estatística eu vou utilizar a estatística T. Então, eu tenho a média amostral de x menos a média amostral de y, menos a hipótese da diferença, que é o μ D. Então, essa é a hipótese da diferença. Isso dividido por uma medida de erro padrão. Olha, nesse caso, quando nós estamos fazendo o teste para variâncias desconhecidas e iguais, então eu tenho dois valores diferentes para variâncias, mas que correspondem a variâncias iguais, ou seja, não há diferença estatisticamente significativa entre os dois valores. Então, nesse caso, o que é o mais interessante a fazer? Determinar uma variância ponderada. Então, aqui eu já tenho a equação para o desvio padrão ponderado. Então, eu pondero as duas variâncias conforme os seus números de graus de liberdade. Ou seja, isso é uma forma geral de ponderar, ou seja, combinar duas variâncias. Então, eu tenho o número de graus de liberdade do grupo X vezes a variância do grupo X. Lembrando, o número de graus de liberdade é o número de amostras menos 1, mais o número de graus de liberdade do grupo Y vezes a variância do grupo Y dividido pela soma dos dois números de grau de liberdade. Então, eu tenho nx menos 1 mais nx menos 2 vai dar o número de amostras de x mais o número de amostras de y menos 2. Aqui já está a raiz quadrada de toda essa equação, que me dá o desvio padrão ponderado ou desvio padrão combinado, de forma que este denominador corresponde ao número de graus de liberdade, onde eu tenho o número de graus de liberdade da estimativa da variância do grupo X e da variância do grupo Y. Então, eu tenho número de amostras de X mais número de amostras de Y menos 2. Lembrando que, nesses casos, não há necessidade que os grupos X e Y, ou seja, as amostras X e Y, tenham a mesma quantidade de ensaios.
Então, similar a isso daqui, similar a essa equação, né, onde eu tenho o desvio padrão ponderado vezes a raiz quadrada de 1 sobre o número de amostras de x mais 1 sobre o número de amostras de y, esse mesmo denominador poderia colocar dessa forma, onde eu tenho a variância ponderada que multiplica 1 sobre o número de amostras de x mais 1 sobre o número de amostras de y. Observe que é semelhante à equação utilizada quando nós temos as variâncias conhecidas e iguais, né? Variâncias conhecidas e iguais. Se as variâncias forem conhecidas e diferentes, eu posso utilizar o mesmo processo aqui, esta mesma equação, para fazer o cálculo. Só que elas já são conhecidas, então já coloco o valor da variância do grupo x e da variância do grupo y neste contexto. E é o que eu tenho 1 sobre nx, né, o número de amostras de x, mais 1 sobre o número de amostras de y. Vale lembrar que esse valor de t calculado ele vai se distribuir conforme a distribuição t com ni graus de liberdade, onde esse ni é dado pelo número de amostras de x mais o número de amostras de y menos 2. Então, vou comparar esse valor t calculado com este valor da distribuição t de student. Então, posso utilizar tanto esse formato aqui para esse valor de erro padrão, quanto este outro formato aqui. Vai depender da planilha que eu esteja utilizando, o que é mais fácil eu utilizar. Utilizar direto a variância, utilizar direto o desvio padrão ponderado. Ora, mas eu estou supondo que as variâncias são iguais, então qual que é o primeiro teste a se fazer? É verificar se realmente essas variâncias são iguais. Então, como que nós fazemos isso? Utilizamos um teste F para a variância. Então, esse teste F, também conhecido como teste de razão de variância, pode ser utilizado para testar dois conjuntos de dados que apresentam a mesma variância. Então, as hipóteses testadas nesse teste, então eu tenho que a variância do grupo X é igual à variância do grupo Y, ou a hipótese alternativa que esses dois grupos possuem variâncias diferentes. E é um teste até bem simples, onde o valor de f que eu vou calcular, só coloquei que f, mas é o meu f calculado, é igual à variância amostral do grupo x dividido pela variância amostral do grupo y, dado que sempre eu tenho a maior variância sobre a menor, ou seja, nesse caso eu estou considerando que a variância do grupo x é superior à variância do grupo y. Então, eu vou comparar com a distribuição f de Fischer-Nennecourt, com o numerador sendo dado pelo o grupo de maior variância, no caso o grupo X, então número de amostra menos 1, e no denominador, número de amostra do grupo Y menos 1. E vou comparar esse resultado com a distribuição F de Fischer-Nennecourt, ou a distribuição F de Snellencourt, também como é conhecido. Sempre de forma unicaudal esta comparação. Então, esse valor de f calculado, eu vou determinar algum valor de f e vou utilizar, normalmente utilizamos nível de significância de 5% e observo na distribuição f com Ni1 e Ni2 grau de liberdade, ou seja, número de graus de liberdade da variância do grupo que eu tenho no numerador e o Ni2, número de grau de liberdade do conjunto de amostras que eu tenho no denominador, comparo com o meu valor calculado. E observe, quanto maior, quanto maior a diferença entre a variância do grupo X e a variância do grupo Y, maior será esse valor de f calculado, ou seja, mais distante é esse valor de zero, ou seja, menor é a probabilidade de eu obter aleatoriamente um valor, para esse resultado assim, tão discrepante, conforme quando eu vou aumentando esta razão entre as variâncias dos dois grupos. Então, como exemplo aqui, um agrônomo estava estudando o teor de carbono orgânico COT em amostras de 2 municípios. Ele analisou 20 amostras do município A, então no município A eu tenho 20 amostras, e 16 amostras do município B, então tem aqui 16. Cujos resultados estão listados nas tabelas abaixo. Então, tem a tabela com o resultado do município A, 20 amostras, em valores de miligramas por quilograma, e do município B, em valores miligramas por quilograma de 16 resultados. Então, desejo testar se o teor de carbono orgânico dos dois municípios são iguais, assumindo um nível de significância nível de confiança, de 95%. Ora, então, as amostras são independentes, pois eu tenho a amostra do município A, não tem relação nenhuma, pressuponho que não tem relação nenhuma com as amostras do município B, e as variâncias são desconhecidas e iguais. Então, o primeiro ponto é
determinar, fazer um cálculo, fazer um teste F para ver se realmente a variância do município A, das amostras do município A e das amostras do município B são iguais ou diferentes. Então, nesse caso, para a variância, nós dizemos se elas são homogêneas. Então, o primeiro passo é verificar se as variâncias dos dois conjuntos é homogêneo, ou seja, se há uma homogeneidade das variâncias. Fazendo isso, está aplicando o teste F. Então, eu tenho o parâmetro, média, variância e o número de amostras. Então, tenho 20 amostras do município A, 16 do município B. As amostras do município A apresentaram uma média de 18,73 e do município B, 20,74. E a variância das amostras do município A, 14,07, do município B, 15,67. Então, observe que do município B é superior ao do município A. Então, quando eu for calcular o teste F, eu vou fazer a variância dos resultados do município B sobre a variância dos resultados do município A. Então, a hipótese que eu estou testando, a hipótese nula, que a variância do grupo A é igual à variância do grupo B, ou seja, as variâncias são homogêneas. E a hipótese alternativa é que as variâncias não são homogêneas. Então, vou calcular o valor de F. O F calculado é igual à variância do grupo B sobre a variância do grupo A. Isso porque o grupo B possui variância superior ao do grupo A. Então, ele deve vir no numerador. Então, essa razão entre 15,67 e 14,07 vai me gerar um valor de 1,114. Esta é a minha estatística F calculada. Vou comparar com o valor de F tabelado, com a distribuição de Fischer-Snedecor. Então, vou utilizar o nível de significância de 5% ou uma confiança de 95%. E número de grau de liberdade 1, eu tenho 16 menos 1, então eu tenho 15 graus de liberdade para Ni1. E para o Ni2, eu tenho 20 menos 1, 19 graus de liberdade. Então, isso vai me gerar um valor F tabelado de 2,234. Ou seja, esse valor indica que eu poderia ter até 2,2 vezes o valor da variância do grupo B em relação à variância do grupo A. Então, observe que mesmo para conjuntos intermediários, ou seja, eu tenho 20 amostras de um grupo e 16 amostras de outro, ainda é admitido que eu possa ter de um grupo a variância o dobro do outro, ou seja, se eu tivesse aqui até 28, né? Então o grupo A tem uma variância de 14, se eu tivesse uma variância até de 28, ou seja, o dobro da variância do grupo A, ainda assim seriam consideradas variâncias homogêneas. E o p-valor associado a esse F calculado, ou seja, a probabilidade de eu ter um valor igual ou mais extremo do que esse para a distribuição de Fischer-Snedecor com 15 e 19 graus de liberdade é de 0,594, ou seja, 59,4%. Então, da distribuição Fischer-Snedecor com 15 e 19 graus de liberdade, eu tenho aqui o valor de F, que é 2,23, né? Ou seja, essa aqui é a região crítica do meu teste, e aqui é a região de aceitação da hipótese nula, ou seja, região crítica, região de rejeição da hipótese nula. Como o valor F calculado, 1,114, está na região de aceitação da hipótese nula, eu não descarto a hipótese de homogeneidade entre as variâncias. Bem, agora que eu sei que as variâncias são homogêneas, então vou partir para um teste T específico para variâncias desconhecidas, porém iguais, ou seja, porém homogêneas. Então, uma vez que as variâncias são homogêneas, aplicamos o teste T presumindo variâncias homogêneas. Então, as minhas hipóteses, nesse caso, eu tenho um teste bicaudal, onde a hipótese nula, eu tenho que a média do resultado de A, né, do município A, é igual à média do resultado do município B, e a hipótese alternativa é que essas médias são diferentes. Lembrando que este exemplo é para um teste bicaudal, mas eu poderia fazer poderia ser um teste unicaudal. Então, aqui a minha hipótese alternativa iria alterar. Eu teria a média populacional de A é maior que a de B, ou poderia ser menor que a de B. Ou eu poderia colocar aqui também que a média da diferença é igual a zero ou a média da diferença é diferente de zero. Então, calculando o desvio padrão ponderado ou desvio padrão combinado, eu tenho a raiz quadrada do número de amostras do grupo A menos 1 vezes a variância do grupo A, mais número de amostras do grupo B menos 1 vezes a variância do grupo B, dividido pelo número de amostras do grupo A mais o número de amostras do grupo B menos 2. Então, temos 20 amostras do grupo A menos 1, isso aqui vai me dar o número de grau de liberdade da estimativa da variância do grupo A. Então, aqui está a variância, 14,07, que é a variância do grupo A. O número de grau de liberdade do grupo B, que vai gerar 16 menos 1, que é igual a 15.
vezes a variância do grupo B dividido pela variância do meu teste. Então, observe, 20 mais 16, 36, menos 2 eu tenho 34. Então, 34, como já está descrito aqui embaixo, é o número de graus de liberdade do meu valor de T calculado, cujo eu vou utilizar para comparar com a distribuição T de student. Então, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar um valor de 3,84 para o desvio padrão ponderado. Então, agora eu calculo o meu valor de T, minha estatística T. Então, eu tenho a média do grupo A menos a média do grupo B, menos a hipótese da diferença. Essa hipótese da diferença, como eu falei, na maioria das vezes consideramos ela como zero, mas vale lembrar que dependendo do pacote estatístico que você for utilizar, é cobrado você colocar essa hipótese da diferença. Então, na maioria das vezes, nos testes que normalmente eu faço, essa hipótese da diferença é igual a zero. Então, desvio padrão ponderado, calculamos aqui, 3,84, vezes a raiz de 1 sobre o número de amostras do grupo A, mais 1 sobre o número de amostras do grupo B. Lembrando que, calculando isso aqui, eu encontrei o valor de menos 1,57. Às vezes eu costumo fazer esse cálculo também colocando esse resultado, a média do grupo A menos a média do grupo B, sendo em módulo, ou seja, eu pego o valor absoluto desse resultado. Por que às vezes eu faço isso? Porque vai depender, se eu fizer A menos B ou B menos A, isso vai alterar então para valor positivo ou negativo. E a hipótese não altera. Se eu falo que média de A é igual a média de B ou a média de B igual a média de A, é a mesma coisa, o mesmo que vale a hipótese alternativa para a diferença. Então observe. Nesse caso, eu posso utilizar o valor absoluto. Posso usar o valor absoluto. Então, posso, nesse caso aqui, colocar entre módulo esse resultado e calcular e observar sempre a parte positiva da minha distribuição T de student. Então, os resultados para esse teste, então tem o número de amostras do grupo A, B, a média, a variância, o alfa, que é 5%, a hipótese da diferença, o μ0, que é igual a zero, a variância ponderado, desvio padrão ponderado e o T calculado, de menos 1,57. Número de grau de liberdade, que é dado pelo número de amostras do grupo A mais o número de amostras do grupo B, menos 2, então tenho 34. E o valor de T tabelado para o nível de significância de 5% e 34 graus de liberdade vai me gerar um valor de 2,03. Então, esse valor de 2,03 está aqui. Então, eu tenho a região de rejeição da hipótese, ou seja, minha região crítica, região de rejeição da hipótese nula, eu tenho qualquer valor nessa região que é acima de 2,03 ou nessa outra região que é abaixo de menos 2,03. E o valor que eu calculei é o valor de menos 1,57, ou seja, esse valor aqui, menos 1,57. Mas poderia ser também 1,57. Observe que qualquer um dos dois iria se encaixar dentro, qualquer um desses dois iria se encaixar dentro da minha região de aceitação. E o p-valor, ou seja, a probabilidade de eu obter um resultado mais extremo do que esse valor T calculado é de 0,127, ou seja, 12,7%. Ou seja, a probabilidade de eu obter um resultado maior do que 1,57 ou menor do que 1,57. Bem, a questão que eu comentei de utilizar o valor módulo, mesmo que a hipótese alternativa for unicaudal, eu olho sempre para a parte direita da distribuição, ou seja, a parte positiva da distribuição. Isso ocorre em muitas tabelas, quando nós não temos acesso à planilha eletrônica, muitas tabelas só utilizam a parte positiva, ou seja, a metade dessas distribuições. Isso porque elas são simétricas em torno da média, no caso a média igual a zero. Por ser simétrica em torno da média, se eu estiver olhando um valor menor, eu posso observar os resultados todos em módulo, que eu vou ter todos eles aqui refletidos nessa parte positiva. Então, nesse caso, não rejeito a hipótese nula de que as médias dos dois grupos são iguais. Então, eu aceito a hipótese nula que a média dos resultados do teor de carbono orgânico do grupo A é igual à média do grupo do município B. Bem, então vamos resolver esse problema na planilha eletrônica do Google. Então temos aqui o problema, o mesmo problema reportado, e aqui os resultados para os dois municípios. Então vou aumentar aqui, vamos trabalhar com 150. Então os resultados do município A, do município B, então 20 resultados do município A, 16 do município B. Então aqui os valores. Então
a quantidade de amostras do município A, só coloquei conte número e peguei a célula B9, onde inicia o resultado do município A, até o B28, onde termina. O do município B, mesma coisa, peguei o mesmo intervalo, então só contou a quantidade de ensaios que eu tenho, no caso eu tenho 16. A média para o município A, a média para o município B, a variância de cada um. O alfa, né, meu nível de significância 5%, o meu Mi. E aqui, primeiro, o teste F. Então, vamos olhar o teste F. O valor de F calculado, eu peguei a maior variância, né, e dividi pela menor, então 15,67 dividido por 14, então tem a maior variância pela menor. E o valor de F tabelado, eu utilizei a função INVF, então o inverso da distribuição F. Então, essa função INVF, eu vou pegar aqui, no caso, ela pega de 0 até o mais infinito, então vou pegar uma área correspondente a 95%, ou seja, o valor 1 menos alfa. Então, o alfa vale 0,05, eu vou pegar 1 menos 0,05. Número de grau de liberdade do município B, que é o número de amostras do município B menos 1, e o número de grau de liberdade do município A, que é o número de amostras do município A menos 1. Então, me gerou um resultado de 2,234. Então, como o F calculado é menor que o F tabelado, eu aceito a hipótese nula de homogeneidade entre as variâncias. O p-valor desse teste, então eu uso a função dist_f, então tem a função dist_f, coloco o valor de f calculado, o número de grau de liberdade do município B, o número de grau de liberdade do município A e verdadeiro. Só terminar aqui. Então, uma vez que as variâncias são homogêneas, então eu vou calcular essa variância ponderada, vou utilizar essa variância ponderada. Então, o cálculo aqui eu tenho número de grau de liberdade da variância do município A vezes a variância do município A mais o número de grau de liberdade do município B vezes a variância do município B dividido pela a soma dos graus de liberdade dos dois municípios, que é o número de amostras do grupo do município A mais o número de amostras do município B de menos 2. E aqui o valor de desvio padrão, que é a raiz quadrada desse valor da variância. E aqui eu calculei o valor de T, utilizando a mesma equação. Então, a média do município A menos a média do município B, menos a hipótese da diferença, dividido pelo o desvio padrão, vezes a raiz quadrada de 1 sobre o número de amostras do município A, mais 1 sobre o número de amostras do município B. Então, nesse caso, eu obtenho um valor de 1,57, menos 1,57. O valor do número de grau de liberdade, que é o número de amostras do município A mais o número de amostras do município B, menos 2, e o valor de T tabelado. Então, T tabelado eu utilizei a função inv_t, e aqui eu peguei, como o teste T ele vem de menos infinito até mais infinito, que eu vou testar assim, a área da distribuição T pega de menos infinito até mais infinito, então nesse caso eu pego 1 menos a metade de alfa, ou seja, o alfa, como eu tenho 5%, eu tenho 2,5% à direita e 2,5% à esquerda. Então, eu posso calcular o valor de 2,5% à esquerda, ou seja, se eu pegar nessa função inv.t e colocar somente alfa sobre 2, eu vou obter o valor negativo de 1,57. Então, inv.t, então, se eu utilizar essa função, e aqui o primeiro eu colocar a metade do valor de alfa e o número de grau de liberdade igual a 34. Então, nesse caso, só fechar aqui, eu vou obter o valor negativo. Isso porque eu vou obter o valor de T correspondente a 2,5% da área. Então, se eu quero o valor positivo, eu posso pegar menos esse valor, já que é uma distribuição simétrica, então, ou pegar o valor absoluto de menos 2,30, ou, como eu fiz aqui, pegar 1 menos a metade da área, ou seja, eu vou pegar, só vou retirar a metade do meu alfa, ou seja, 2,5% da parte superior. Então, vai me gerar um valor de 2,3. E o p-valor relacionado a esse teste, a esse valor de t calculado, então observe que aqui eu peguei menos o valor eu usei a função dist_t, e peguei o valor de t, poderia colocar aqui o valor absoluto do t calculado, o número de grau de liberdade, e aqui eu posso colocar esse 2 se é bicaudal ou unicaudal. Então, posso fazer isso, posso utilizar esse bicaudal ou unicaudal. Encontrei o valor de 0,127, ou seja, 12,7%. Então, nesse caso, como nós já vimos, não rejeitamos a hipótese nula de igualdade entre os valores de
teor de carbono orgânico dos dois municípios. Continuando aqui, né, como ver dois tratamentos, agora nós vamos ver o último caso, que é duas amostras independentes com variâncias desconhecidas e diferentes. Então, geralmente não temos informação a respeito da variância populacional. Entretanto, os processos que geram os dados podem nos levar, apesar de desconhecidas, variâncias serem diferentes. Então, nós já vimos isso. Então, eu tenho conjunto de dados x e o y, os dois se distribuem normalmente, o x com a média x, o y com a média y, e cada um com a sua respectiva variância. E eu quero testar se a média do grupo A é igual à média do grupo B, né? Ou a média do grupo X é igual à média do grupo Y, ou se elas são diferentes. No caso que eu posso ter hipótese alternativa que uma é maior do que a outra, ou que uma é menor do que a outra. E o teste F, que é o teste que eu vou utilizar para verificar se estas variâncias são iguais ou diferentes. Então, o teste F é o mesmo que nós já vimos. Então, vou pegar a maior variância dividido pela menor e aí comparar com o valor de F tabelado da distribuição de Fishing-Snedenker. Então, a partir disso, eu calculo o meu valor de T. Só que agora eu tenho que tomar cuidado, que o número de grau de liberdade ele é calculado de forma diferente. Então, a equação para o valor de T ela é semelhante. Então, eu tenho a média do grupo X menos a média do grupo Y, menos a hipótese da diferença. Aqui é a minha hipótese da diferença. Ou seja, o mesmo que o μD. Ok? Então, mesmo que μD, dividido pela raiz quadrada da variância do grupo X dividido pelo número de amostras do grupo X, mais a variância do grupo Y dividido pelo número de amostras do grupo Y. Só que aqui eu vou comparar esse valor de T calculado com o valor de T conforme um certo número de grau de liberdade. E esse número de grau de liberdade eu vou calcular conforme essa equação, onde eu tenho a variância do grupo X dividido pelo número de amostras do grupo X, mais a variância do grupo Y dividido pelo número de amostras do grupo Y, isso tudo ao quadrado. Esse resultado eu vou dividir pela variância do grupo X dividido pelo número de amostras do grupo X, dividido por esse valor ao quadrado, dividido pelo número de grau de liberdade do grupo X, mais a variância do grupo Y dividido pelo número de amostras do grupo Y, isso tudo ao quadrado, dividido pelo número de grau de liberdade do grupo Y. Esse resultado vai me gerar algum valor e eu pego o valor truncado desse resultado como o número de grau de liberdade. Então, por exemplo, eu encontro o resultado de 48,57. Eu utilizo 48. Então, eu não vou aproximar levando, normalmente como nós fazemos, se o valor for 5 ou superior, eu aproximo para 5. Não, como se eu usasse a aproximação sempre para baixo, ou seja, eu vou truncar o meu valor. Então, como exemplo, um estudo compara os pesos de crianças de 2 anos de duas populações diferentes. Deseja testar se os pesos médios observados são estatisticamente diferentes, assumindo um nível de confiança de 95%. Então, eu tenho pesos para 40 crianças do grupo A e 36 crianças do grupo B. Isso crianças de 2 anos. Então, tem aqui 20 resultados, 40 resultados para o grupo A e 36 para o grupo B. Então, primeiro vamos aplicar o teste F para verificar a homogeneidade das variâncias. Então, o grupo A tem 40 amostras, não vou chamar então de amostras, então tem 40 indivíduos, e aqui no grupo B 36, a média de cada um, e aqui a variância. Então, observe que a variância do grupo B é muito superior à variância do grupo A. Então, fazendo o teste F, vou pegar a variância do grupo B e dividir pela variância do grupo A. Então, dividindo 13,39 por 1,89, eu tenho um valor de F calculado de 7,07. E o valor de F tabelado, então vou utilizar a distribuição de Fishing-Snedenker com nível de significância de 5% ou 95% de confiança, e o número de grau de liberdade do grupo 1, né, no caso 35, né, 36 menos 1, e do denominador, do grupo 2, 40 menos 1, 39 graus de liberdade. Então, isso me gera um valor de 1,72. Então, observe que realmente as variâncias são muito diferentes. E o p-valor, ou seja, a probabilidade de nessa distribuição eu encontrar um valor igual ou mais extremo a 7,07, está na ordem de 10 elevado a menos 9. Então, aqui está um esboço desta distribuição
F com 35 e 39 graus de liberdade, e aqui o valor de 1,72, que é minha região crítica. E o meu valor calculado caiu aqui nessa região crítica. Então, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, a hipótese de homogeneidade das variâncias. Então, uma vez que os grupos apresentaram variâncias não homogêneas, ou seja, variâncias heterogêneas, então agora eu parto para o teste T, presumindo variâncias heterogêneas. Então, a hipótese nula que as duas variâncias, que as duas médias são iguais, é a hipótese alternativa que essas médias são diferentes. Então, vou utilizar essa equação para a estatística T. Então, eu tenho a média do grupo A. Então, tem aqui a média do grupo A, 12,51, e a média quilogramas, e a média do grupo B, 11,19 quilogramas, menos a hipótese da diferença. A hipótese da diferença sendo igual a zero. Isso dividido pela raiz quadrada da variância do grupo A, 1,89, dividido pelo número de amostras do grupo A, mais a variância do grupo B, 13,39, dividido pelo número de amostras do grupo B. Isso me gera um resultado de 2,04. Então, temos um alfa de 5%. E o valor do número de graus de liberdade, então eu utilizando esta equação. Então, fazendo esse cálculo, eu vou encontrar o valor de 43,84. Então, eu aproximo, né? Então, eu utilizo o valor truncado de 43, que é o número de grau de liberdade. Para esse número de grau de liberdade, a estatística T e nível de confiança de 95% ou 5% de significância, eu tenho um valor. Eu vou ter um valor da estatística T, tenho aqui, o valor da estatística T igual a 2,02, ou seja, eu calculei 2,04 e o valor obtido 2,02, ou seja, está um pouquinho acima do valor T tabelado. Então, observe, a probabilidade de eu encontrar um valor igual ou mais extrema a 2,04, ou seja, maior do que 2,04 ou menor do que menos 2,04, é igual a 0,0476, ou seja, 4,76%. Então, nesse caso, como o meu valor calculado está na região crítica, ou seja, eu rejeito a hipótese nula. Observe que mesmo estando próximo, nesse caso, como nós adotamos um limite, temos que respeitar o limite. Então, dentro desse limite, eu posso rejeitar a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Agora vamos ver este problema resolvido na planilha eletrônica do Google. Então temos aqui as amostras, 40 amostras do grupo A, as 36 amostras do grupo B e aqui um checklist desses valores. Então vou aumentar aqui para 150. Então o número de amostras do grupo A, usei a função conte-número e peguei a coluna B, que é a coluna onde eu coloquei os resultados do grupo A. E aqui conte-num e a coluna C, coluna do resultado do grupo B. Então, para esse mesmo intervalo, da célula C8 até C47, no caso do grupo A, B8 até B47, eu calculei a média, né? Eu utilizei a função média para calcular a média do grupo A, a média do grupo B, e var.s, ou seja, variância amostral para as amostras do grupo A e as amostras do grupo B. Aqui o valor F calculado, aqui eu tenho que olhar a maior variância e dividir pela menor, então já tem um valor 7,07, que é 13,39 dividido por 1,89, e o valor T tabelado, usa a função inv, f.inv, eu utilizo aqui o número, não o nível de significância, mas o nível de confiança, então 1 menos alfa, vírgula, ponto e vírgula, número de grau de liberdade do numerador, no caso o grupo B, que tem a maior variância, número de grau de liberdade do denominador, ou seja, o grupo A de menor variância. Então, observe que o p-valor calculado aqui, usando a função dist.f, onde eu utilizo o meu valor f calculado, número de grau de liberdade do grupo B, número de grau de liberdade do grupo A e a função verdadeira, observe que já me dá um valor de 1,000 para, no caso aqui, 3 casas decimais. E aqui só continuando para o teste T, então eu rejeito a hipótese nula, no caso que as variâncias são, a hipótese das variâncias seriam homogêneas, então adoto a hipótese que as variâncias são heterogêneas. Então aqui o valor de T calculado, então utilizo a média do grupo X menos, né, do grupo A menos a média do grupo B, menos a hipótese de diferença, isso tudo dividido pela raiz quadrada da variância do grupo A dividido pelo número de amostras do grupo A, mais a variância do grupo B, dividido pelo número de amostras do grupo B.
Isso me gera uma resposta de 2,04. E aqui, número de grau de liberdade, eu utilizo toda aquela função que nós vimos, eu vou obter um resultado de 43,84, então eu aproximo isso para 43. E o valor de t tabelado, usa a função inv_t, e aqui uso o mesmo procedimento visto anteriormente. Eu vou usar 1 menos a metade do valor de alfa, que eu vou pegar o valor positivo da distribuição t de Student com 43 graus de liberdade, ou seja, o valor correspondente a 95% para um teste bicaudal, ou seja, eu pego 2,5 à direita, eu só vou olhar esse 2,5 à direita, o valor de t correspondente a 2,5 à direita, e vou obter o valor de 2,02. E um p-valor bicaudal associado a esse valor calculado 2,04, utiliza a função dist_t. Então, pego o valor calculado de t, o número de grau de liberdade, 43, e o 2 referente ao teste bicaudal. Então, obtenho o valor de 4,76%. Então, ao nível de significância de 5%, eu rejeito a hipótese nula, ou seja, a hipótese que o peso das crianças dos dois grupos são iguais. Então, para finalizar, das 4 situações possíveis, eu posso ter 2 amostras dependentes, as amostras independentes com variâncias conhecidas, amostras independentes com variâncias desconhecidas e iguais e as amostras independentes com variâncias desconhecidas e diferentes. Então, as estatísticas que eu utilizo nesse primeiro caso com amostras dependentes, eu tenho esse valor de t, observe que eu pego a diferença entre os resultados, né, a média das diferenças menos a hipótese da diferença dividido pelo esse valor de erro padrão, no caso o erro padrão da diferença. E a variância da diferença, que é esse valor de variância normal, 1 sobre n-1, que multiplica o somatório de cada valor di menos a média da diferença, isso tudo ao quadrado. E o número de grau de liberdade, n-1. Quando eu utilizo variâncias conhecidas, utilizo novamente aqui a diferença, só que é a diferença entre as médias, a média do grupo 1 e a média do grupo 2, menos a hipótese da diferença, dividido pela raiz quadrada da variância. Nesse caso, como a variância é conhecida, não tenho graus de liberdade. E aqui, no caso, se as variâncias são iguais, eu utilizo esta equação, né, já que eu vou ter σ0 sobre N1 mais σ0 sobre N2, coloco σ0 em evidência, tem 1 sobre número de amostras do grupo 1 mais 1 sobre o número de amostras do grupo 2. Se as variâncias são desconhecidas, porém iguais, então observe que o processo da equação é bem semelhante, então eu tenho a diferença entre as médias dos dois grupos, menos a hipótese da diferença, e aqui eu utilizo essa estimativa para o erro padrão. Então, eu tenho o desvio padrão ponderado ou combinado, cujo esse valor de desvio padrão combinado é igual à combinação das variâncias com relação, né, à média aritmética ponderada das variâncias com relação, né, a ponderado pelo número de grau de liberdade de cada variância. Então, eu tenho número de amostras do grupo 1 menos 1 vezes a variância do grupo 1, mais número de amostras do grupo 2 menos 1 vezes a variância do grupo 2, dividido pelo número de amostras do grupo 1 mais número de amostras do grupo 2 menos 2. E o número de grau de liberdade dessa estatística T vai ser dado pelo número de amostras do grupo 1 mais número de amostras do grupo 2 menos 2. Já se eu tenho variâncias, amostras independentes com variâncias desconhecidas diferentes, também aqui eu utilizo a diferença entre os dois grupos, menos a hipótese da diferença. Então, esse MD aqui, a hipótese da diferença pode ser também escrita dessa forma. E aqui, sobre a raiz quadrada, né, esse erro padrão. Raiz quadrada da variância do grupo A sobre o número de amostras do grupo A, mais a variância do grupo B sobre o número de amostras do grupo B. E esta equação para determinar o número de degraus de liberdade. Bem, o estimador da variância desse grupo, a variância é este denominador. A variância do grupo, no caso, o quadrado desse denominador. Então, a variância do grupo A sobre o número de amostras do grupo A, mais a variância do grupo B sobre o número de amostras do grupo B. Então, é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Bons estudos!